Nessa madrugada do dia 21 de novembro, o Hélio Negão, aquele deputado, que é amigo do Bolsonaro e é a prova que Bolsonaro não é racista, já que ele tem o Hélio Negão como amigo, publicou na Folha de São Paulo um artigo sobre opinião. A Folha de São Paulo até deixou bem claro que os artigos nem sempre representam a opinião da Folha, mas que eles abrem alguns artigos justamente para ter um debate político. O Hélio Negão se mostra indignado com relação a cotas raciais e também se mostra indignado com relação ao 20 de novembro. Ele até cita aquele vídeo do Morgan Freeman. E hoje, como historiador, eu vou ensinar ao Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, por que o dia 20 de novembro tem que ser sim lembrado como o Dia da Consciência Negra e por que existem as cotas raciais e sociais. Tá certo, senhor Negão? Então fica aí, vamos pro vídeo. Lembrando a vocês que se gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir a você que deixasse like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se, as contas bancárias que vocês podem promover doação. Também tem o botão Seja Membro aqui do YouTube, que você pode fazer colaboração diretamente pelo YouTube, através do botãozinho que tem aqui embaixo, por apenas R$ 7,99 por mês. E caso você queira adquirir alguma camisa da loja do canal Historiador, como essa aqui do A Casa Grande Surta, quando a senzala aprende a ler, e tantas outras que o Gabriel deve estar mostrando para vocês, só acessar a loja do historiador.com, que por apenas R$ 39,90 vocês adquirem as camisas e me ajudam a me manter independente aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, todos vocês devem conhecer esse indivíduo aí que o Gabriel está mostrando, que é o senhor Hélio Lopes, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, conhecido como Hélio Negão, já que é o amigo negro do Bolsonaro, como o Bolsonaro faz questão de dizer e de utilizar, inclusive, o Hélio também, o Hélio Lopes, para provar que ele não é racista, já que ele tem um amigo negro. E a Folha de São Paulo, na madrugada do dia 21 de novembro, fez uma publicação de um artigo de opinião que é assinado pelo Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão. E o artigo tem o seguinte título: Nossa cor é o Brasil. Eu vou ter de ler esse artigo aqui para dentro da história desconstruir ponto a ponto do que o Hélio falou nesse artigo aqui, porque claramente ele não entende sobre história e basicamente o que ele deve ter utilizado aqui para poder fazer esse artigo foi o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do jornalista Leandro Narlock, que já me atacou nas redes sociais, eu coloquei ele no lugar dele, ele até apagou os tweets depois. Se você não sabe, procura aqui no canal que tem um vídeo onde eu falo sobre isso. O Hélio Lopes, ele critica a questão das cotas raciais, que diz que isso é um absurdo e separa determinado grupo. Antes de seguir falando sobre essa questão da cota racial, eu queria lembrar ao senhor Hélio Lopes que o sistema de cotas, que inclui a racial e a social, é um sistema de reparação social por um problema que o governo não consegue solucionar, o governo não consegue colocar no mercado de trabalho todos os negros, todos os pobres, todas as pessoas que estão em nível de educação insuficiente. Então, a maneira que ele tem de dar acesso a essas coisas, que é uma falha do governo de não conseguir oferecer o serviço de qualidade para todas as populações, é criar um sistema de cotas. Vale lembrar que o sistema de cota que é utilizado no Enem, como muitos de vocês gostam de citar aí, que apoiam o Bolsonaro, não é meramente um sistema racial, mas sim um sistema social, onde o sistema de cotas é relacionado a pretos, pardos, indígenas, pessoas de baixa renda, alunos que fizeram ensino médio em escola pública e alunos que fizeram ensino médio em escola particular como bolsista. O Hélio Negão também critica aqui a questão da escravidão na África, que dizem que foi o europeu que escravizou o negro, mas o negro já era escravizado na África pelos próprios povos da África. O problema que o senhor Hélio Negão não consegue compreender é que os negros, quando se escravizavam na África, era por questão de dominação. A partir da entrada do europeu, começou-se a ter a visão comercial daquilo, tanto que várias guerras foram estimuladas pelo europeu, patrocinadas por eles, para que outras tribos dominassem outros indivíduos e pudessem vender esses escravos para os europeus. Para a surpresa de alguns, inclusive, não foram somente os portugueses que iniciaram esse processo de escravização de negros na África. Alguns livros mostram que os ingleses foram pioneiros nesse processo de escravização dos negros africanos. E o artigo do Hélio Negão eu vou ler aqui, como eu disse para vocês, ponto a ponto, para a gente ir desconstruindo aqui e mostrando que ele não entende um pouco sobre história e nem sobre o processo que levou ao fim da escravidão em nosso país. E vamos lá para o artigo do Hélio Lopes. A pergunta que devemos fazer são: por que nos passam a imagem de que os portugueses chegaram à África e escravizaram o povo ali existente?
Por que omite que o fato de os escravos vendidos na costa africana eram em sua maioria prisioneiros de guerra e de outros povos africanos ali existentes? Por que somos direcionados a lembrar de Zumbi em detrimento a Nilo Peçanha, Luiz Gama, Chico da Matilde, André Rebouças, entre outros? Todo europeu é ruim? Todo negro é coitado? Todo homossexual é discriminado? E por fim, todo índio quer continuar sendo visto como vítima? A resposta, segundo Hélio Negão, é não. Vamos responder por parte aqui. Na verdade, não se omite, Hélio Negão, que os negros que eram capturados lá na África eram capturados justamente por conta de guerras e conflitos entre outras tribos. O que você não consegue entender é que a visão comercial de vender o negro para poder ganhar dinheiro foi colocada em prática a partir do momento que o europeu colocou os pés na África. Antes era basicamente a questão de dominação. E se você tem preguiça de ler ou não quer pesquisar, eu recomendo que você assista um filme chamado Amistad, e você vai entender mais ou menos como é que se dava esse conceito aí da captura e venda de escravos na África, para você entender a diferença do conceito aí da guerra de tribos, de a captura pela dominação e a captura como forma de ganhar dinheiro através do mercantilismo que foi implementado lá no continente africano com a captura de escravos, que foi incentivada pelos europeus. Sobre a questão de lembrar de Zumbi dos Palmares em detrimento de outras personalidades negras, na verdade não se pede para deixar de falar de outras personalidades negras. Você, por exemplo, aqui também não falou, por exemplo, sobre Dandara, a mulher do próprio Zumbi dos Palmares. E isso não quer dizer que essas figuras também não têm uma importância dentro da história do povo negro, mas é óbvio que algumas figuras são destacadas por conta de atos históricos específicos. Isso também não tira a credibilidade histórica de outros personagens. Zumbi dos Palmares era o líder do Quilombo de Palmares aqui em Alagoas, e ele é lembrado justamente por conta da liderança que ele tinha na frente do Quilombo. Diferente do que o próprio Leandro Narlock e tantos outros tentaram proclamar aí que Zumbi dos Palmares tinha escravo, essa informação não é verdadeira, vocês podem pesquisar na internet, tem até um vídeo muito interessante feito pelo Meteoro Brasil que fala sobre isso também, e por conta da maneira como ele foi morto pelo Domingos Jorge Velho no dia 20 de novembro de 1695 e pela resistência que se tinha lá no Quilombo, justamente porque os negros não queriam ser escravizados por brancos. E caso você ache que não exista racismo, que isso é um mimimi, eu recomendo que você leia Silvio Romero e Oliveira Viana. Eles vão mostrar para vocês como é que era a visão do brasileiro no início do século XX, que é inclusive muito similar à visão do brasileiro hoje. Mas seguimos aqui para o artigo do Hélio Negão. E por que somos constantemente influenciados a pensar assim? A resposta a essas questões se dão pela lógica marxista de dividir para conquistar. Na verdade, senhor Hélio Lopes, a questão do pensamento de que não se deve escravizar outra pessoa é anterior ao pensamento marxista, como você está citando aí. Só para você ter noção, por exemplo, ainda lá no século XVIII, quando começou o advento da Revolução Industrial, a Inglaterra já começava a criticar que indivíduos fossem escravizados. Ou seja, a Inglaterra, que foi uma das primeiras nações, e inclusive em alguns livros diz que foi a primeira nação a promover comercialmente a escravização de escravos negros africanos, começa a partir de agora criticar que os negros sejam escravizados, já que negro escravizado não recebe salário, e se não recebe salário, não pode consumir os produtos feitos pela Inglaterra naquele momento, que era a nação industrializada. Então essa ideia de acabar com a escravidão, ou essa ideia de que o negro era assim oprimido pelo branco, é anterior a Marx, é anterior ao pensamento marxista, senhor Hélio. Mas voltando para cá, a fim de agregar conotação política e ideológica a uma questão social que faz parte da história do nosso país. Exemplo disso são as cotas raciais. Um absurdo que pela cor da pele a pessoa seja separada de determinado grupo. Na verdade, Hélio Lopes, o que você está fazendo é distorcer. A ideia do sistema de cotas não é separar a pessoa de determinado grupo. É justamente o oposto. É incluir essa pessoa em outros grupos, coisa que normalmente não acontecia. Você, por exemplo, o nosso Congresso tem 513 deputados. Você sabia que somente 4% dos deputados são negros? 75% da Câmara de Deputados é formada por deputados brancos e só tem um indígena. Se não tem esse problema todo em colocar o negro no Congresso, ou o negro na educação, ou o negro ali, ou o negro aqui, por que tem poucos representantes negros lá na Câmara dos Deputados? Ah, porque tem poucos candidatos? Não, a gente sabe que diversos partidos aí
tem candidatos negros e aqueles que são eleitos porque lutam e defendem a bandeira da inclusão, diferente do que você está falando, tentando distorcer a questão das cotas raciais. Outra coisa que acontece com a cota racial é que ela não é obrigatória em todos os estados e ela não seleciona 50% das vagas, como vocês estão falando aí. A que seleciona 50% das vagas é a cota que existe no Enem, que é a cota social, que inclui negro, pardo, indígena, a pessoa de baixa renda, aluno que fez ensino médio em escola pública ou aluno que fez ensino médio em escola particular, como bolsista. O que isso quer dizer, senhor Hélio Lopes? Que se um negro tirar uma nota e um branco tirar uma nota um pouco acima, se ele for pobre ou de baixa renda ou aluno de escola pública, ele vai ficar com a vaga. Não é porque o rapaz lá que teve a nota menor é negro que ele vai ganhar a vaga daquele indivíduo, não. Isso é uma falácia criada por vocês. A cota racial me remete a pensamentos repugnantes, como os de que negros têm QIs inferiores ao dos brancos. É só olhar para a história do Brasil, para a criação das favelas e veremos índios, negros, nordestinos e outros diversos grupos que vivem às margens da atuação do Estado. Exatamente isso, Hélio Negão. Por causa da falta de auxílio do Estado para algumas populações que ocupam o nosso país, o sistema de cotas foi instituído para incluir, inclusive, negro, pardo, indígena e pessoa de baixa renda, como você citou aqui. Não é uma coisa específica para o negro. Justamente esse público que você mesmo cita aqui no seu artigo, por estar excluído dos demais conceitos sociais, de acesso a coisas que a própria Constituição garante, existem sistemas de reparação social, como o sistema de cotas, que visa corrigir isso, que é uma falha do governo. Isso acontece em especial nas favelas do Rio de Janeiro. Será que o negro que vive aquela realidade é mais ou menos sofredor do que o branco, muitas vezes filho de nordestino e seu vizinho? Não, Hélio Negão. Por isso que, como eu disse para você, o sistema de cota racial não é aplicado em todos os lugares do Brasil. Normalmente se sugere que se aplique o sistema de cotas em regiões onde a população negra é muito maior, já que não sei se você tem acompanhado aí como é que está o desemprego, a própria Record mostrou que dos mais de 12 milhões de desempregados do nosso país, cerca de 8 milhões é negra. E por que será que esses 8 milhões estão fora do mercado de trabalho? Será que é porque é desinteligente ou será que tem também a ver com a questão racial? Ah, mas não tiveram oportunidade, não estudaram porque não quiseram. Bom, a maioria acaba sendo levada para a cadeia, né? Não sei se você sabe, senhor Hélio Negão, mas cerca de 70% dos presos do nosso país são negros ou pardos e não tem nem o ensino fundamental completo. Então você ser uma exceção e falar como se fosse a regra é muito fácil. Você está sendo comparado ao Capitão do Mato por algumas pessoas por conta disso. Porque você, por ter uma condição privilegiada na sua cabeça em relação aos demais pares a você, você acha que quem não conseguiu o que você conseguiu é porque não quis, quando na verdade não. A sociedade reprime o negro. Quem vê comentarista político falando aí como um determinado comentarista que colocaram agora na Jovem Pan, ele disse que quando você olha para o negro com preconceito, quando você está na rua andando com medo de ser assaltado, não é um preconceito em si, é porque é a estatística que mostra. E se a estatística mostra que os negros e pardos são levados para a criminalidade, por que o senhor com esse texto está achando que vai convencer as pessoas falando uma bobagem? Mas seguindo aqui. Quem pretende mudar verdadeiramente a história do povo brasileiro deve investir pesado na educação de base, além de dar difusão à informação e ao conhecimento, com o objetivo de minimizar as diferenças de oportunidades recebidas. Se o objetivo é minimizar as diferenças de oportunidades recebidas, então vamos implantar cotas sociais com prazo determinado e improrrogável, e não carimbar na testa de todo negro como um ser com menor capacidade intelectual que o restante das raças. Na verdade, eu volto a dizer, senhor Hélio Lopes, não tem nada a ver com o negro ser inferior ou superior a ninguém. A questão da cota social e, casualmente, quando necessário, racial, é um meio de reparação social. Eu não sei se você lembra, mas estima-se que aqui no Brasil o processo de escravidão começou aproximadamente entre 1538 e 1542, é quando se estima que chegaram os primeiros navios aqui no Brasil que trouxeram negros escravizados da África. E a escravidão, oficialmente, no papel pelo menos, acabou no dia 13 de maio de 1888. Se você somar isso, vai ver que dá aproximadamente 350 anos de escravidão. E só que a escravidão no Brasil acabou tem aproximadamente 130 anos. Então você acha que 130 anos que continua empurrando o negro à pobreza, continua empurrando o negro para a criminalidade. Então você acha que isso vai ser solucionado como? Através de estalar de dedos? Óbvio que não. Concordo com você que a melhoria está na educação, mas o problema é que as escolas públicas, infelizmente, não recebem investimento que se espera dos governos. Não se abrem tantas escolas. O vagabundo do presidente que você apoiou, por exemplo, quer mudar o modelo de ensino, é contra, inclusive, universidades públicas. Como é que você acha que vai crescer
realmente o acesso à universidade e à educação desse jeito, senhor Hélio. O que é mais interessante é que você reconhece que o caminho é a educação. Cota racial, assim como várias ações puxadas pelo movimento negro, são meros programas partidários. Isso ficou claro para mim quando, sendo o deputado negro mais votado da história do Rio de Janeiro, não recebi nenhuma linha escrita ou manifesto sobre o fato. Surpreendentemente, ocorreu e ainda ocorre justamente o contrário. Vale lembrar, Hélio Lopes, que o senhor foi eleito porque foi o papagaio que o Bolsonaro utilizou para dizer que ele não era racista. Você não foi eleito por ser o Hélio Lopes, o cara que tinha propostas para apresentar para a população do Rio de Janeiro, para a população do Brasil, já que você é deputado federal. Você foi eleito porque você foi o papagaio que o Bolsonaro escolheu para botar no ombro e dizer que aqui, ó, eu não sou racista, tá ok? E aqui meu amigo Hélio Negão, só por isso que você foi eleito, Hélio. E no momento que a gente estava vivendo na política no passado, se o Bolsonaro botasse, sei lá, esse piloto azul aqui para se candidatar a alguma coisa, ele seria eleito. Porque a onda bolsonarista elegeu todo mundo que o Bolsonaro abriu a boca para apoiar praticamente. Constantemente sou atacado, xingado por supostamente não atender aos interesses do movimento negros e por não compactuar com todo o vitimismo, como ocorreu na solenidade de homenagem aos 131 anos da assinatura da Lei Áurea. No plenário fui xingado de fascista, racista e capitão do mato. Ao deixá-lo, continuei sendo agredido verbalmente e quase fisicamente pelos ditos defensores dos negros. O meu crime, pensar diferente e não acreditar na narrativa defendida por eles. Bom, você como deve ser monarquista também, né, pelo que você está falando aqui, provavelmente você também é um monarquista, apoia o Bolsonaro aí, deve apoiar a monarquia. Se você estudar um pouquinho, Hélio, você vai descobrir que em 1831, o Brasil se comprometeu em acabar com a escravidão e só acabou oficialmente mais de 50 anos depois. E quando acabou, ao invés de incluir o negro no mercado de trabalho, sabe o que é que fez? Trouxe mão de obra europeia, porque tinha-se um projeto para promover o embranquecimento da população. Sabe por quê? Porque tanto Oliveira Viana e Silvio Romero, você pode pesquisar sobre isso aí, senhor Hélio Negão, disseram que a sociedade brasileira não iria se desenvolver porque nós tínhamos sido originados de 3 tipos de gente. Uma categoria superior e 2 categorias inferiores. A categoria superior, o branco europeu. As 2 categorias inferiores, o negro e o indígena brasileiro. Por isso que tanto Oliveira Viana quanto Silvio Romero promoveram a ideia de embranquecimento da população, senhor Hélio Negão. Agora, o que me deixa muito triste eu mesmo sendo professor de história, é óbvio que eu saberia isso e provavelmente eu sei mais coisas do que você sobre a história, inclusive do povo negro aqui no Brasil, por ser historiador, mas você tinha de estudar no mínimo o que você estava falando aqui e você não falou nada, você basicamente cagou pela boca, desculpa o termo que eu estou utilizando aqui nesse vídeo. Falo isso com a consciência tranquila, olhando a minha história, nascida em Queimados, no Rio de Janeiro, município mais violento do estado e o 5º mais violento do país. Filho de um negro e uma negra, semi-analfabetos. Meu pai, um homem de pouca leitura, já minha mãe aprendeu a ler com a Bíblia e criou e deu educação para 6 filhos. Sempre estudei em colégio público. Quando tinha 12 anos, antes de ir à escola, ganhava uns trocados cuidando e recolhendo restos de comida em algumas casas do meu bairro para dar de comer aos porcos da minha tia Joana. O que me fez ter responsabilidade na adolescência. Sempre olhar para trás e não esquecer minhas raízes. Estudei muito, superei a adversidade, nunca desisti e com muito esforço passei no concurso para sargento do Exército sem cota racial em 1992. Eu volto a falar para você a mesma coisa que eu falei em relação à Câmara dos Deputados. Se é tão fácil assim para um deputado negro ser eleito, por que no Congresso apenas 4% dos deputados são negros e 75% deles são brancos? Você pode me explicar isso, Hélio? Eu vou deixar o link para vocês lerem aqui, o artigo é muito grande, eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas enfim, o Hélio Negão, ele não gostou da comparação, inclusive, que o Marcelo D2 fez, dizendo que ele era o papagaio do Bolsonaro, ele disse que ele tem mérito por isso, por aquilo, e eu queria parabenizar, inclusive, o Hélio Lopes por ter conseguido passar no concurso do Exército, por ter conseguido, com a ajuda do Bolsonaro, se eleger deputado federal, e queria que ele olhasse, quando ele estiver lá no Congresso, para o lado, para ele ver quantos negros tem lá, e se é mimimi ou vitimismo, ou se realmente existe um racismo no nosso país. A gente viu agora um vagabundo que ocupa um cargo de deputado rasgando lá um painel, justamente em homenagem ao Dia da Consciência Negra, porque ele discordava que a polícia mata negro. 75% dos jovens mortos no nosso país pela polícia hoje são negros. Os negros são as maiores vítimas da polícia.
Aí, mas tem policial também que é negro e que é vítima e ninguém fala nada, como o próprio Hélio Negão comentou aqui no artigo dele. Tinha uma pessoa, senhor Hélio, que falava, o nome dele era Marielle Franco, e em um projeto dela de mestrado chamado UPP, a redução da favela a 3 letras, ela fala sobre isso. Mas o que está acontecendo nesse país agora é que ficou bonitinho ser do contra. E aí a gente acaba vendo, por exemplo, figuras como você sendo comparadas a um racista. E na minha concepção, você é só vítima de si mesmo. Acho que nem você entende na realidade o que acontece com pessoas negras e que passam por situações de realidade, não a sua situaçãozinha, todo dia sendo acusada de ser ladrão, de promover tráfico de drogas e de ser assassinado meramente por ser negro, ou de ser empurrado para a criminalidade meramente por ser negro, tá? Queria pedir a vocês que deixassem o comentário de vocês aqui, terminem de ler esse artigo. Como eu disse para vocês no final aqui, a Folha de São Paulo fez questão de deixar claro aqui que os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal e que isso aqui faz parte, né, da página de opinião, tendências e debate da Folha, né, que quer, segundo eles aqui, ter uma opinião diferente para poder ser debatida dentro da página. Para mim, infeliz esse artigo aqui, infelizmente, é um artigo racista. É um artigo feito, infelizmente, por um cara que é negro, mas racista. Ele cita aqui a justificativa do caso do Morgan Freeman, que não quer um mês da consciência negra nos Estados Unidos, para justificar. Só que, como eu digo, você precisa entender o cenário que você vive, o cenário que o Morgan Freeman vive, que não é o cenário da maioria da população negra, tá bom? Queria compartilhar com vocês essa informação aqui. Se gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha. O vídeo ficou um pouco grande porque eu precisei falar sobre algumas coisas sobre história, mas é isso aí. Como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!